A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Quero parabenizar a todos os palestrantes do Brasil que estiveram conosco em Juiz de Fora por ocasião do 5º Congresso Espírita aqui na nossa cidade, com uma assistência fabulosa, tanto da espiritualidade quanto também de encarnados, várias atividades, cantamos e encantamos. Então nós agradecemos a todos aqueles que participaram e que se deslocaram de outros estados para estarem conosco nesse grande congresso. Que Deus ilumine, abençoe a todos. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Vamos a mais uma noite de estudos aqui no nosso programa O Espiritismo está no ar. Estudando e aprendendo juntos. Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre confiança. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758, seu WhatsApp. Quer falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, e o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora àquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Os espíritos não têm sexo, portanto, em toda a personalidade humana existem traços de masculinidade e de feminilidade. Isso não quer dizer que uma mulher com traços masculinos seja anormal, mas sim que existem aspectos sexuais típicos e diferentes em cada criatura. Respeitando nossa singularidade, aprenderemos a respeitar a singularidade dos outros. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre confiança. Um homem que sofria de câncer, também na mama, que não é muito comum, normalmente é mais comum nas mulheres, mas acontece também nos homens. A partir da fortificação da sua confiança, principalmente graças à ajuda de uma companheira, passou a conviver com a doença e controlar seu avanço. Olha só, quão importante você também ter ao seu lado pessoas que te amparem e que te estimulem, né? Há um caso real relatado pela prestigiosa revista de seleções de Render, que narra a história de uma enfermeira portadora de leucemia que conhecera um jovem engenheiro e que dela se apaixonara em uma festa lá na Finlândia, e que recusara a prosseguir com o namoro, alegando ser portadora de insidiosa doença e não poder deixar o rapaz enganado, na esperança de um casamento que não poderia se consumar. Então ela, consciente do problema que tinha, da sua doença incurável, ela resolve passar essas informações a ele. Mas, dada a insistência do moço apaixonado, conseguiu-se então casar-se. Depois de algum tempo, enquanto submetia-se
regularmente a tratamento radioativo, seu esposo pediu-lhe que lhe desse um filho. Objetou que não poderia engravidar recebendo tratamento radioterápico e que este não poderia ser suspenso. Mas como desejasse ver o marido feliz, resolveu suspender o tratamento e engravidou. Qual não foi a surpresa quando, ao fazer a avaliação mensal da doença, que reduz os glóbulos vermelhos na circulação sanguínea, constatou que, à medida que a gravidez avançava, sua doença estacionava e até regredia. E com grande felicidade para o casal, ao término da gestação já não havia mais vestígios da leucemia. Está vendo, meus irmãos? Quão importante o auxílio, o amparo de um companheiro dedicado e vice-versa, né? Pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados Unidos, publicada no Jornal da Associação Americana de Psicologia, divulgou que o trabalho da Universidade de Yale conclui que a percepção positiva da vida aumenta aí cerca de 7 anos e meio de expectativa de vida. Por isso que é uma questão de inteligência, perdoar, ser alegre. Olha só, você tem 7 anos e meio a mais de vida se você vive feliz, alegre. Nada de ser carrancudo, né? Carrancuda. As pessoas que têm uma visão favorável do envelhecimento têm vida mais longa, segundo o estudo com homens e mulheres com mais de 50 anos, realizado em Ohio, Estados Unidos, que acompanhou seus hábitos e ideias passadas 23 anos de anotações. Pesquisadores da famosa Clínica Mayo, em Minnesota, também nos Estados Unidos, anunciam que os pessimistas morrem mais cedo estudando as fichas de seus pacientes 30 anos mais tarde. Olha só, os pessimistas, então, além de envelhecerem precocemente, né, é um fato, também morrem mais cedo, desencarnam antes. A maneira como as pessoas administram suas vidas e encaram a adversidade, não se deixando abater entre os problemas e tendo jogo de cintura, faz toda a diferença, concluiu a psicóloga Carmen Neme, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, de Bauru, em sua tese de doutorado, examinando 130 pacientes com câncer. Carmen verificou que 70% deles haviam passado por dissabores como perdas de entes queridos em grandes frustrações. Ou seja, esses problemas afetaram o sistema imunológico, causando esse distúrbio, esses problemas sérios. Então, para prevenir, eis alguns passos. Lembre-se de que não há mal que dure para sempre. Dê um passo de cada vez. Calcule com exatidão o prejuízo. Celebre suas vitórias, rejeite rótulos e dê risada à vontade. Quão é importante sorrir, né? Faz um bem incalculável. A fé, a confiança, a esperança, a certeza de um Pai misericordioso e da ajuda divina, de que a vida não se constitui somente nesta encarnação, fortificam o ânimo do espírito e contribuem para a melhora geral. Olha só que maravilha. Então pensemos positivamente, meus queridos irmãos. O mau humor crônico ou distonia, como também é conhecido, pode ser provocado por fatores genéticos, ambientais e psicológicos. Dentre esses últimos estão os conflitos em casa. Superproteção ou educação rígida pode predispor pessoa à depressão. São sinais de distimia ou mau humor, irritação constante. Tem pessoas que você olha para ela e já está irritado. Isolamento, né? Aqueles que se isolam, enclausuram. Fadiga crônica, como cansaço, falta de energia. Baixa autoestima. Pessimismo e falta de esperança. Perda de interesse e prazer no cotidiano, nada agrada. Agressividade. Toda pessoa agressiva, ela é uma pessoa portadora de alguma doença. Perda de peso ou apetite em excesso. Quer dizer, uma coisa ou outra. Ou ela emagrece muito ou ela come demasiadamente. Insônia ou hipersônia, sono em excesso. Ele pode não dormir ou dormir demasiadamente. Nas crianças se inclui dificuldades no aprendizado, medo e indecisão. Então, o mau humor crônico causa verdadeiro estrago no organismo, como seja depressão, enxaqueca,
dores nas costas, tremores, sudorese, cólicas abdominais, prisão de ventre, alteração da pressão arterial, dores musculares, dores no estômago e má digestão. Ora, quantas coisas, né, a pessoa sofre. Empresas americanas, na seleção de empregos, quase sempre excluem os mal-humorados. Então lá, quando você está passando, né, por uma sabatina, porque é bastante rígido, eu tenho amigos que foram para os Estados Unidos e as entrevistas realmente de emprego é bem diferente daquelas que ocorrem aqui no Brasil, né? E eles já descartam de imediato os mal-humorados. Um antídoto para o mau humor é a prática de exercício regularmente. Yoga e massagem também são boas alternativas. Eu tenho um amigo, trabalhamos juntos no exército, e ele era muito irritado, vivia irritadíssimo. E era um cara muito mal visto, né, pelos demais militares. Foi aconselhado a ele a prática da yoga. Ora, não é que deu um resultado fabuloso. Parece que ele se transformou da água para o vinho. Então, meus queridos, tem esse problema, pratique yoga. Faz um bem muito grande. Pratique a meditação também. Educar-se e treinar-se para cumprimentar as pessoas. Bom dia, boa tarde, como vai, com licença, desculpe e sinto muito, entre outros, são antídotos contra o mau humor. A carranca mal-humorada não faz bem aos outros e principalmente a si próprio. O valor de um sorriso é inestimável. É prova de que a pessoa está de bem com a vida, que ama a si mesmo, porque ninguém pode amar ao próximo sem amar-se também. Dr. Steve Allen Jr., professor da Universidade Estadual de Nova York, destaca o papel do humor no auxílio à cura das doenças e faz palestras regularmente em hospitais sobre o valor do bom humor e do riso. Steven Sultanoff, ex-presidente da Associação para o Humor Terapêutico e Aplicado, diz que o humor parece fazer aumentar os anticorpos que combatem as doenças respiratórias e as infecções, diminuir a presença do hidrocortisona na corrente circulatória e aumentar a tolerância à dor. Pesquisas na Universidade dos Estados Unidos descobriram que pessoas que riem menos têm 40% mais probabilidade de que as outras de sofrer doenças cardíacas. Uma equipe de médicos pesquisadores esteve em Salvador, na Bahia, no Centro Espírita André Luiz, onde o médium Venâncio, envolvido pelo espírito do médico alemão Erickson, atendia e operava dezenas de pessoas a cada noite. A assistência observava os trabalhos realizados às claras, sem instrumentos cirúrgicos, a não ser uma velha tesoura ou, eventualmente, o bocal de uma caneta plástica, com os quais o médium rasgava tumores, extraía gânglios e retirava caroços sem se verificarem hemorragias, infecções ou os doentes acusassem qualquer dor. A equipe médica pesquisadora, com larga experiência em outros países, trouxe equipamentos para coleta de sangue e tomada de pressão arterial antes e depois do transe mediúnico, verificando que o médium apresentava pressões diversas quando envolvido e que o sangue coletado, enquanto mediunizado, apresentava um índice elevado de leucócitos, próprios para fortalecer as defesas orgânicas. O médium operava sem luvas e não demonstrava receio algum de adquirir doenças infecto-contagiosas, como HIV. Curava como Jesus o fizera, para ajudar os que precisavam. Espírito e médium cumpriam missão conjunta, purgando dívidas do passado, sem vaidades ou cobranças. Pesquisadores de uma universidade em Londres, conforme publicação de um jornal local, concluíram que homens de meia idade que praticam atividades como jogar xadrez, ter aulas à tarde ou manter amizade ou relacionamento com amigos beneficiam com isso sua agilidade mental. Para tanto, entrevistaram 5.400 trabalhadores com idade entre 35 e 55 anos. Com efeito, se a pessoa conversa com outras, mesmo por telefone,
interage com amigos ou na simples caminhada matinal, estabelece um grupo por afinidades, trocando ideias sobre assuntos variados, mormente em face de diversidade de origem e profissões, estabelece-se um movimento de energias cerebrais que favorece o equilíbrio, retarda o envelhecimento e aumenta a autoestima. Jesus, o doce Nazareno, ensinou-nos o santo remédio de amar o próximo como a nós mesmos e praticou em suas caminhadas toda forma de interação, visitando, ceando ou pernoitando com pessoas dos mais diversos segmentos sociais, inclusive os chamados de má fama, porque dizia que os sadios não precisam de médico, praticando a cura física e do espírito com sua palavra miraculosa. Jesus pernoitou na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, tido como homem de má fama por se achar a serviço do governo romano, mas sustentou que são os doentes os que mais precisam de médico. Pessoas há que se comprazem o tempo todo em reclamar. Faz parte da condição humana, segundo Raul Condeloro, diretor e fundador da editora Quanto e diretor executivo da revista Venda Mais. Ele observa a necessidade de identificar as reclamações, receitando o trabalho em grupo como terapia correcional. O Real Madrid, famoso time de futebol, adota testes psicológicos para identificar potenciais reclamadores, procedimento comum entre os técnicos da NBA quanto aos jogadores de basquete. Identificar os brigões e jogadores que reclamam, como Romário e Edmundo, acaba por eliminar os profissionais de convocações para participar de seleções para campeonatos mundiais. Os reclamões contaminam os demais, adverte Candeloro, que acredita ser possível recuperá-los a partir da identificação e solução dos motivos da reclamação. Mas caso persistam, a solução é afastar o reclamão. A melhor solução é falar com a pessoa e não da pessoa, diz o especialista. Identificar as causas, remontar às causas, como diz o Evangelho, é saber por que motivo a pessoa é dessa ou daquela forma, para aprender a conviver com ela e ajudá-la a libertar-se desse ranço, enfim, amá-la um pouco mais. Com este complicado nome, psiconeuroimunologia, os especialistas denominam a ciência que cura as doenças a partir da mente, ou seja, o pensamento interage no físico, fortalecendo as defesas orgânicas e potencializando a imunização ante os ataques virais e as doenças em geral. Na década de 70, o psicólogo Robert Adler e o imunologista Nicholas Cohen realizaram importantes experiências administrando em ratos uma droga imunossupressora adicionada à água adocicada com sacarina, verificando que o sistema imunológico dos ratos ficou condicionado à ingestão de açúcar, notando-se que a ingestão puramente de sacarina levava o animal a ter modificado o seu sistema imunológico. Concluíram, pois, que a mente desempenha importante papel na química das células. Dessa forma, pensamentos sadios, autossatisfação, alegrias, otimismo e sentimento de não culpa por qualquer coisa ou ato são antídotos poderosos na cura das doenças, na longevidade, na paz. A mente regula os sistemas endócrinos nervosos via imunotransmissores. Nesse particular, a doutrina de Jesus representa um poderoso auxílio na obtenção da paz, nas realizações humanas, na satisfação pessoal. Pesquisa que investiga valores socioculturais e políticos a cada 5 anos, abrangendo 80% da população mundial, apontam a Nigéria como líder entre os países com maior percentagem de pessoas que se consideram felizes. Como se sabe, a Nigéria situa-se na África, continente considerado paupérrimo. Portanto, nem sempre a condição econômica é motivo de felicidade. Dentre os menos felizes, situam-se Rússia, Romênia e Armênia, países do antigo bloco soviético, pelo que também se conclui que a chamada igualdade socioeconômica não traduz felicidade e que Karl Marx não preencheu a necessidade humana de felicidade, que só se obtém com a paz da consciência, ensinada por Jesus Cristo com o Evangelho. Existem lares humildes, mas plenos de felicidade. Os que aprendem
tendem a ser em vez de ter. Outros há, todavia, em que nada falta à mesa, mas que nem sempre, por isso, gozam da felicidade plena. Buscar em Deus todas as coisas traz realização e felicidade pessoal. Revista científica britânica concluiu: a meditação espiritual facilita o relaxamento e ajuda as pessoas a suportar a dor. Cientistas reuniram estudantes voluntários em 3 grupos, dando ao primeiro a tarefa de repetir: Deus é amor e Deus é paz. Ao segundo, que pronunciasse frases como sou feliz e estou contente. E ao terceiro, a missão de apenas relaxar. Enquanto isso, fizeram-nos manter as mãos mergulhadas na água à temperatura de 2 graus centígrados. O grupo que mais aguentou, inclusive se avaliou depois suas condições psicológicas em relação ao demais, foi justamente o primeiro, batizado como espiritual. Concluiu que, ao pensar em Deus, o grupo se animou de uma força superior e foi capaz de relaxar e manter a resistência às condições adversas impostas. O estoicismo, a renúncia, a abnegação e a fé em Deus são ingredientes que facilitam a vida das pessoas, fazendo-as mais felizes. Pense em Deus, acredite em Deus, ore em nome de Deus e o mais lhe virá por acréscimo. Um importante trabalho assinado pela psicóloga Irene Cardotti, que relaciona 8 maneiras de ganhar e não perder energia. Primeiro, falar. Somente na hora certa, no momento adequado, em volume e quantidades necessárias. Não jogar conversa fora, ser comedido. Segundo, escutar. Dar oportunidade ao interlocutor. Ouvir. Temos 2 orelhas e apenas uma língua. De quem menos se espera pode vir um bom ensinamento. Saber ouvir é uma arte. Amar o próximo. Terceiro, aceitar-se. Ter consciência dos seus próprios valores, mas também de suas limitações. Aceitá-las de bom grado. Ser menos severo com suas faltas e erros. Enxergar o cisco no próprio olho. Quarto, eleger prioridades, visualizadas as tarefas do dia ou da semana ou do mês ou ano, mesmo em um projeto de vida, escolher as prioritárias, realizar as plausíveis e possíveis, evitar enveredar por caminhos tortuosos que não pode percorrer com projetos impossíveis, ser moderado. Quinto, fazer suas vontades, quer dizer, dar uma colher de chá a você mesmo. Sexto, respeitar seu grupo, evitar esgotamentos, saber encontrar os limites das suas energias a cada tempo e momento. Sétimo, evitar explosões. Ataques de ciúme, inveja, raiva ou melancolia recolhem energias que no momento da explosão parecem dissipar-se, mas em verdade deixam sequelas em você mesmo. Tais ataques acionam mecanismos automáticos de controle nervoso, como a adrenalina, que resultam em danos às artérias e ao coração. Deve-se respirar fundo e manter a calma em todas as circunstâncias. Usar o instrumento do perdão. Segundo o espírito André Luiz, toda irritação é um suicidiozinho para nossas energias orgânicas. Oitavo, desligar o turbilhão da mente, evitar remoer pensamentos. Temos a tendência de recalcar problemas, dar um alívio à mente, relaxar de vez em quando, dispensar a si momentos exclusivos, bem-estar mental, desligar-se dos problemas, por mais aflitivos que sejam, para dedicar-se às coisas triviais, como molhar as plantas, alimentar pequenos animais, varrer a casa, arrumar uma estante, enfim, realizar tarefas físicas que não carecem de avaliações mentais. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. No dia do remorso. É natural que nos vejamos diariamente diante de variadas situações em que as abençoadas lições do Cristo nos parecem distantes e utópicas. Circunstâncias em que deixamos o caminho do bem e abraçamos o atalho do equívoco. Há momentos em que a mágoa e a irritação assumem o controle. Então, maus pensamentos influenciam nossas atitudes. Em rompantes lamentáveis, permitimos que as relações familiares ou sociais sejam prejudicadas pelo azedume de comentários e pela acidez de atos. Depois,
Quando recuperamos a capacidade de raciocínio, o remorso nos invade, consumindo pouco a pouco construções espirituais das mais notáveis. Foi por causa do intenso sofrimento do remorso que Judas se deixou arrastar pela proposta suicida. Ele poderia ter se furtado àquela infelicidade, afastando-se da ideia que o estimulou a abandonar a vida. O Senhor o aconchegaria, como fez após o desvario cometido. Inúmeros foram os criminosos no mundo que admitiram seus erros sob o peso do remorso, começando o processo do arrependimento e da reparação. Voltaram ao caminho de suas vítimas, mesmo que delas sofressem acusações e agressividade. Quem está disposto a renovar-se não teme os corretivos ou remédios, ainda que doloridos e amargos. É necessário aprender a pedir desculpas, a confessar erros, a admitir equívocos, para que o remorso não se aninhe na alma. Tal sentimento não será capaz de sozinho acalmar a consciência culpada, nem de corrigir os estragos produzidos. É preciso que posturas sensatas sejam adotadas. O caminho da luz deve ser retomado. Somente assim, o arrependimento terá o poder de nos reerguer e não mais nos fazer sucumbir sob o peso da culpa. Não somos infalíveis, nem invulneráveis. Reconheçamos nossos erros quando eles ocorrerem. Partamos em seguida para o acerto, pois todos que seguem pelos caminhos humanos podem tropeçar e tombar. Que essa verdade não seja justificativa para reincidências e recaídas, mas que nos seja motivação para o recomeçar constante e diário. O caminho para a perfeição é um trajeto longo e difícil. Somos espíritos iniciantes e inexperientes nessa bela e infinita jornada. Muitas serão as dificuldades que se apresentarão e poderemos optar por trilhas equivocadas, mais de uma vez. Diversas serão as ocasiões em que nos veremos enrodilhados em nossos próprios vícios, ferindo nossos amores e destruindo projetos e sonhos. Não paremos na estrada a chorar pelo tempo perdido, tampouco pelo estrago havido. Sequemos as lágrimas, busquemos curar as feridas produzidas pela incúria e pela imprudência. Feridas que causamos nos outros e em nós mesmos. Reconstruamos as obras que nossos atos impensados e nossas palavras amargas arruinaram. Resgatemos todo o sofrimento que produzimos com o nosso mal ou com a nossa omissão no bem. Façamos nossa parte, sem lamentações inúteis, nem lamúrias estéreis. Ergamos os olhos e, buscando a luz da verdade e a senda do bem, sigamos em frente. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, o transtorno dos perfeccionistas é não se aceitarem como espíritos falíveis, não aceitando também os outros nessa mesma condição, tentando assim agradar a todos. Olha, isso é um desregramento, traz inúmeros sofrimentos. Primeiro porque estamos distantes de uma perfeição, estamos em busca sim desse caminho, seremos um dia espíritos mais evoluídos, perfectíveis, mas não perfeccionistas. Tudo que há em excesso, criadores de sofrimentos, problemas de relacionamentos e muito mais. Que Deus nos livre desses problemas, que continuemos firmes na fé. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Eu te agradeço, Pedrosa, a oportunidade mais uma vez de participar do nosso programa e estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM,
Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.